Olá para você que está me assistindo, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou fazer aqui no Ibis Paint, que já estou começando a fazer, mas eu vou explicar para vocês, eu vou fazer uma manipulação. Já faz muito tempo que eu não faço e é uma das coisas que eu gosto muito de fazer no Ibis Paint, onde eu modifico a foto, deixo com um aspecto um pouco mais de desenho, tendo em base aí a nossa foto. Eu já comecei, né, pegando o pincel, eu gosto de pegar o aerógrafo, ou o pincel ponta de tinta, coloco ali em embaçar, sabe, na opção embaçar, e aí eu vou passando por toda a pele, isso ajuda a dar uma uniformizada, para tirar um pouco, por exemplo, essa imagem que eu peguei, ela tá cheia de falhas, sabe, de fotos. Então, o que que eu faço? Eu passo, que aí dá esse efeito de pele mais lisinha, tem que tomar cuidado ali nos cantinhos. Depois disso, eu vou e coloco em arrastar e coloco a opção de óleo para cabelo. Tipo, tem que ser de óleo. Tem um óleo e tem embaixo óleo entre parênteses cabelo. E é esse que eu uso. E aí eu vou puxando para tirar esse aspecto de foto e dar um pouco mais de aspecto de desenho. Provavelmente vocês estão vendo aí, mas eu acho que dá esse efeito. Parece realmente que foi pintado. Eu acho que essa é a parte mais legal da manipulação. Então, eu vou fazendo toda essa base. Essa aqui que eu tô fazendo, essa manipulação, ela é simples. Mas se vocês gostarem, eu posso trazer temático. A gente pega uma foto e eu faço uma manipulação com base em algum tema que vocês querem. Tipo, princesa, sabe? Ah, Jasmine, por exemplo. Aí eu faço uma manipulação toda com os tons de azul da Jasmine. Ou, tipo, por aí. A ideia basicamente é essa. E aí, como já fazia muito tempo que eu não fazia manipulação, eu vim fazendo uma coisa mais simples. Lembrando que é muito importante vocês clonar, tá bom? A foto que vocês têm. Então, você clona mais uma camada e todo esse efeito de arrastar, vocês fazem na clonagem de cima. E aqui eu criei uma outra camada. Inclusive, eu tô fazendo muitos shorts aqui no YouTube com esse estilo aqui que eu gosto de pintar a cor do cabelo, a cor dos olhos. E eu queria fazer de um tema de fogo. Então eu fiz a raiz, né? Os cabelos que vem mais da raiz vermelho, ou a metade do cabelo eu botei um alaranjado e as pontas amarelo para dar todos esses tons que tem no emoji fogo, que foi o tema que eu escolhi. Então eu fiz basicamente essa divisão justamente para não ficar aquela coisa bem certinha, porque eu gosto que dá uma camuflada, sabe? Assim, tipo, uma coisa mais misturada. Então, na raiz aqui do cabelo que vem dessa parte de trás, eu fiz a raiz vermelha e depois eu vim completando. Depois disso, eu vim com amarelo, que aí eu fui acertando as pontas, como eu falei para vocês que eu ia fazer. E aí, com relação a esse tipo de aspecto, vocês não precisam se preocupar, porque depois é muito fácil, a gente vai embaçar, a gente vai colocar um filtro certo, que aí vai ficar deixando o cabelo bem legal. E aí eu vou e finalizo aí com essas pontinhas da franja. E aí a parte do cabelo aí que emenda, eu acabei pegando as pontinhas assim, tipo o canto, ó, e colocando o laranjado para dar realmente esse efeito. Depois que eu fiz isso em todo o cabelo e fiz esse aspecto de fogo que eu queria, eu vim ali e fui em filtros e fui no desfoque. Aí você regula o desfoque, eu deixei o desfoque alto e depois eu fui ali nos filtros e coloquei luz indireta. E aí ficou com cabelo de fogo. Eu coloquei mais uma camada, tipo, eu clonei a camada que eu fiz isso e abaixei a opacidade para 42, para ficar um pouco mais intenso. Depois disso, eu queria fazer algo a mais, então eu coloquei a boca dela bem vermelha também, para combinar um pouco com esse estilo de fogo que eu fiz com o cabelo. Eu achei que tinha alguma coisa a ver. A única coisa que eu me arrependi dessa manipulação, mas eu não lembrei, foi ter colocado iluminador. Aqui, gente, eu fui lá nos filtros, fui embaçar e depois eu vim e coloquei o luz indireta, que é o que eu uso. Depois disso, eu troquei de pincel, eu coloquei esse pincel aí de caneta. E aí eu fui fazer a parte do olho, então eu deixei ele fino e eu fiz esse delineado marrom, mas é porque eu achei que o preto ia destacar muito o olho, eu não queria, eu queria só dar um aspecto mais de desenho pro olho.
Então eu achei que o marrom ia dar essa quebrada, sabe? Pra não ficar muito forte. Aí eu fui com um pincel e toquei nessa parte branca aqui do olho para pegar essas cores. E aí eu pintei por cima para dar o efeito de desenho, de pintura que eu gosto de fazer. Depois disso, gente, que eu fiz esses consertos, eu sempre gosto de tirar um pouco o zoom para ver como que tá ficando, que às vezes a gente põe zoom, faz, parece que tá bom, mas quando a gente tira o zoom não tá tão bom assim. Então eu dou essa dica para vocês. Depois disso, eu vou para a parte aí do olho, né, da bolinha do olho, das cores. E não foi diferente, eu peguei uma base um pouco mais escura, mas eu não queria preto. Então eu peguei uma base marrom e fiz isso nos dois olhos. E depois eu vou fazer o degradê de fogo, que é do cabelo. E aí eu peguei esse pincel caneta, peguei um tom do próprio cabelo de vermelho e passei no olho. Depois eu vim com um tom de amarelo. E aí eu passei bem no meinho, assim, só para dar esse degradê que eu queria do cabelo dentro dos olhos. E aí é o que eu fiz, eu peguei e vi que tava ficando bem legal, mas eu gosto de colocar a bolinha preta do olho. Então eu coloquei aí no centro para dar esse efeito. E aí a gente consegue disfarçar, quando não fica muito legal, eu gosto de disfarçar com um brilho do olho, sabe? Mas aí ficou com o efeito de desenho que eu queria. E aí eu vim com um tom branco, troquei o pincel para o caneta de tinta. E aí eu vim fazendo aí a luz dos olhos, olha como que fica, tá vendo? E aí eu peguei um mais fininho ainda e vim fazendo esses brilhos, sabe? Esses reflexos dos olhos, que eu acho que fica bem legal. E aí, gente, eu tiro o zoom para ver como que ele tá ficando num total. Depois disso, eu criei uma nova camada. Mas, gente, que pena que eu esqueci de colocar o iluminador, porque dava para fazer bastante coisa, né? E aí eu fui pra sombra. Eu queria fazer toda essa temática de fogo. Então eu fui e comecei a fazer. Comecei com laranja. Depois esses tons que eu tô pegando é do próprio cabelo, tá? Depois eu vim com um tom vermelho. E depois em cima eu venho com um tom amarelo. Pra dar esse esfumado que a gente vai fazer lá com efeito, igual eu fiz com o cabelo. Então eu passei de um lado, depois passei do outro. Vou ali na parte de filtros, vou em desembaçar. E aí eu deixei o embaçar bem pouquinho, assim, só para dar um efeito. Depois eu fui em luz indireta e ficou desse jeito aí, ó, gente. Só que o luz indireta eu coloquei a sombra para baixo dos cílios, para ficar marcadinho e ficar bem legal, esfumado, sabe? Depois disso eu vim só reforçando essa parte do nariz para ficar legal, assim, porque como eu dei uma embaçada, às vezes some, sabe, essas linhas. E aí eu vim dando esse destaque pro nariz, e o resultado foi esse. Como eu falei para vocês, foi bem simples, mas eu gostei bastante de fazer. Lembrando que se vocês gostarem desse tipo de vídeo, eu posso trazer mais vídeos com essa temática. E é isso, gente. Se inscreva para não perder nenhuma novidade e até o próximo vídeo.